parte 3. Depois que eu jogo o chip, eu fico absolutamente livre para poder apresentar o problema. Então vai ficar assim: complexo cenário de fome no Brasil. Inadmissível conjuntura de seca no país. Sacou? Vai pegando um de cada e vai montando seus combos, como se fosse um Subway, tá ligado? E aí, por fim, a gente pode ou não colocar adjuntos adverbiais, como no Brasil, no país, no atual cenário de fome, na atualidade, na contemporaneidade, e forma todo o SNP. Juntando com os outros 3 termos, vai ficar coisa tipo complexo panorama de fome no Brasil, o inadmissível cenário de violência endêmica na contemporaneidade. Bonitão. Só pegar na tabela, escolhendo primeiro o intensificador, depois um tip, depois colocas o problema e, por fim, coloca um adjunto. A gente vai ver que a gente pode deslocar o adjunto para o final da frase, também funciona. Beleza, então a gente já aprendeu termo introdutório de argumento, metodologia e a apresentação do problema. Em uma primeira perspectiva sobre a ótica sociológica, o complexo cenário de fome no Brasil. Foi? Bom, depois disso, a gente vai ter que pegar esse problema e conectá-lo a uma causa. Só que para você fazer a conexão do problema e da causa, você precisa de uma ponte. Tá aqui, ó, P e a causa. Porque olha só, se eu falo assim, corrupção é uma coisa, cultura é outra coisa. Se eu quiser deixar claro que para mim a cultura é a causa da corrupção, isso não é feito por elipse, isso é feito por termos que conectam. É porque se eu coloco o ou, não é a causa. Corrupção, cultura, ou cultura. Se eu coloco porém, é outra lógica. Né? Corrupção, porém cultura. É um ladrão intelectual, sei lá. Não é. Mas se eu quiser deixar claro que a cultura é o fator gerador da corrupção, que sem uma determinada cultura não haveria corrupção, eu preciso ter termos, palavras previamente estudadas, técnicas, e não só que funcionam como, mas que funcionam bem como. Porque na linguagem falada a gente coloca, é por causa da corrupção. Causa de quê? Causa de quê? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre estruturas complexas, densos e bonitos, que o cara vai ler a tua redação e vai falar assim, nossa, que aluno genial. Eu estou falando de uma parada que funcione. Né? E funcionar aqui não é só ter um sentido de causa. É de olhar para a tua redação e falar assim, demais, bacana, né? Para funcionar real, para funcionar bruto. Amém? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que conhecer alguns verbos causativos maneiros. E quais são os verbos causativos maneiros? Como, por exemplo, constrói-se. A corrupção constrói-se devido a tal fator. Constrói-se, número 1. Arquitetar, arquiteta-se ou arquiteta. Institui-se. Né? Constrói-se, arquiteta. Perfaz-se, que é o faz-se. Constrói-se. Instaura-se, muito bom. A tabela tem outros, né? Então eu falo assim, complexo cenário de fome no Brasil, constrói-se, instaura-se, arquiteta-se, faz-se, perfaz-se, engendra-se, sei lá. Né? Então esses termos são verbo causativo. Verbos causativos são verbos que funcionam bem nesse contexto. Agora, o verbo causativo precisa de um complemento, né? Esse complemento é o CVC, complemento do verbo causativo, né? CVC. Para montar a estrutura causal, é um VC e um CVC. Então vamos lá. Como produto, como subproduto, como resultante, como expressão mínima, como expressão máxima, como legado, como herança de algo. Juntou os dois, o complexo cenário de fome no Brasil, constrói-se como produto de, institui-se como subproduto de, instaura-se como resultante de, perfaz-se como expressão mínima de. Sacou? Então, quando você pega o verbo causativo e o CVC e cola, você cria a estrutura completa causal. Resumindo, VC mais CVC igual à estrutura causal, ou seja, S.
Então, estrutura causal são os termos que se juntam para fazer o valor de causa, e a gente aprendeu a partir do verbo causativo mais o CVC, complemento do verbo causativo, como produto, como subproduto, como resultante, como expressão máxima, como expressão mínima, como herança, como legado, motivado por, sei lá, dá para fazer várias coisas além disso. Então, aprendemos até agora quase tudo, né? Termo introdutório de argumento, metodologia, SNP, EC, e falta, para finalizar, obviamente, o C, que é a causa. E o que tem na causa? Causa, obviamente, são os fatos geradores de problemas. E para isso a gente fez um estudo, né? Estudo de anos, que a gente não fez sozinho, né? A gente contratou amigos para trabalharem junto, inclusive um desses amigos é o seu professor de história, né? De narinas protuberantes, vulgo Lucas Cabral, e mais outros professores, Rodrigo Ayup. A gente fez um estudo denso, profundo, de análise de causas centrais que projetam problemas grandiosos. E aí eu descobri que 6 elementos são a causa de quase tudo de ruim que acontece no planeta. E aí eu chamei o Lucas para fazer análise histórica disso, para analisar historicamente como esses produtos se desenham. E mais tarde o Rodrigo Ayup, que é um professor, doutor, pós-doutor em sociologia, para fazer todo o embasamento teórico, material que um dia você vai ter em mão, né, quando for a hora. Bom, e aí a gente criou a aula As 6 Causas do Problema, que eu vou te contar aqui, porque a gente vai usar muito isso no futuro próximo. Então, a gente vai fazer mais uma pausa, porque os vídeos estão acabando de 7 em 7 minutos, está dando 7h56, a gente já volta explicando as causas. E não parou não. Simbora. Então vamos lá. Causa número 1. A sociedade participa dos problemas sociais. Chamamos isso de a compactuação da sociedade. A sociedade participa de várias maneiras. Ela se cala, ela permite ou faz pouco para mudar. A sociedade ela é a própria atuadora no processo. E terceiro, a sociedade aceita ideologicamente acreditar em certas coisas, e quem está lendo 84 sabe por quê, a gente vai falar muito sobre isso. A sociedade escolhe, né? Ela se permite ser manipulada quando ela deseja. Bom, segunda motivação, o Estado ineficiente. O Estado não atua, eu não estou falando de governo X, estou falando de qualquer Estado. Esse estudo ele tem mais de 5 anos. O Estado ele poderia fazer muito mais e muito melhor sobre determinadas pautas. Então, assim, para que você não se ofenda, eu estou falando da Birmânia, né? Então, o governo da Birmânia poderia atuar de modo muito mais eficiente, muito mais técnico, muito mais empático diante de certos problemas sociais do que atua. Então, o Estado ele pode ser ineficiente